O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma. A pessoa se torna ateia. Ela resolve sufocar essa semente do conhecimento de Deus que está no seu coração. Ela vai contra essa sensação de que existe um Deus e usa argumentos supostamente científicos e racionais para justificar essa decisão espiritual e moral de abafar o conhecimento de Deus que está no seu coração. Ninguém nasce ateu. A pessoa se torna ateia por uma decisão que ela toma depois. Quando a pessoa nasce, ela nasce ateia, não crendo em Deus, rejeitando a possibilidade da existência de Deus, ou ela nasce crente, acreditando em Deus, ela nasce sabendo da existência de Deus? Se você quiser saber qual é a minha opinião sobre esse assunto, é só permanecer nesse vídeo. Até porque eu vou colocar aí o teólogo e pastor Augusto Nicodemos, ele que é um especialista sobre esse assunto. Nós vamos ouvi-lo, vamos ver o que é que ele vai falar sobre esse assunto. É a opinião do crente e a opinião do ateu. Isso tudo nós vamos tirar uma conclusão, tá certo? Então aproveita para se inscrever agora no canal, aproveita também para deixar o like, tá bom? Se você gosta do nosso trabalho, do nosso conteúdo, então deixa o like, se inscreve, aciona o sininho das notificações e pode comentar à vontade, colocar a sua opinião nos comentários desse vídeo, falando para nós como é que você vê esse assunto, como é que você entende sobre essa questão, tá certo? Eu conto com você, espero que você coloque seus comentários aí, coloque a sua opinião nos comentários e certamente eu vou estar lendo e respondendo a cada um de vocês, tá bom? Bora para o vídeo, bora para a fala do teólogo e pastor Augusto Nicodemos sobre o assunto. Creio que não. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e que imprimiu no coração e na consciência do homem a sua existência e a sua lei. Então, a pessoa nasce com conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é salvador, não é suficiente para que a pessoa descubra de que maneira ela pode se reconciliar com Deus, mas ela tem a semente de Deus no coração. Ela sabe que existe um Deus, embora ela não conheça esse Deus, mas o instinto da existência de Deus está em qualquer pessoa, em toda pessoa. O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma. A pessoa se torna ateia. Ela resolve sufocar essa semente do conhecimento de Deus que está no seu coração. Ela vai contra essa sensação de que existe um Deus e usa argumentos supostamente científicos e racionais para justificar essa decisão espiritual e moral de abafar o conhecimento de Deus que está no seu coração. Ninguém nasce ateu. A pessoa se torna ateia por uma decisão que ela toma depois. Muito bem, tá aí a fala do pastor e teólogo Augusto Nicodemos. Ele disse que a Bíblia nos ensina, claro, ele se referiu a ele e aos demais crentes, né? Que a Bíblia ensina que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e que imprimiu no coração do crente ou das pessoas, olha, no coração, o coração é aqui, tá? No coração e na consciência. Onde é que fica a consciência do homem? Aqui, na cabeça. Então, ele disse que Deus imprimiu no coração e na consciência do homem todas as informações sobre a sua existência, sobre a existência de Deus. Isso significa dizer, não é, seu Augusto Nicodemos, que todas as pessoas já nascem com esses dados, com essas informações sobre Deus, sobre a existência de um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus, etc. Tá? Então, e aí? O que é que você que é um ateu, você que é um racionalista, o que é que você pensa sobre esse primeiro parágrafo das palavras do teólogo Augusto Nicodemos? Será que realmente a pessoa já nasce assim, com esses dados na cabeça dela, no coração? Porque até onde eu sei, o coração é só um órgão, é um músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. O coração não pensa, o coração não tem nenhuma ação emocional, né? Então eu já descarto, já refuto aí, tá? Eu já refuto aí essa ideia que o teólogo Augusto Nicodemos trouxe aí nesse primeiro parágrafo da sua fala, dizendo que Deus imprimiu no coração do homem e na consciência do homem sobre a sua existência. Tá? Então, se
partindo desse pressuposto, então cadê o livre-arbítrio? A pessoa já nasce como um robô, né? Já nasce ali prontinha, não tem mais desculpa, né? A pessoa já sabe que Deus existe, a pessoa já tem todas as informações, né? Agora, eu analiso o seguinte, eu particularmente analiso o seguinte, essa é a minha opinião, a minha ideia, tá? Se você pega uma criança, eu, por exemplo, tenho aqui um bebezinho de 2 anos, né? O Emanuel. Se eu perguntar qualquer coisa para ele sobre esse Deus, ele não vai me dizer nada. Se você criar uma criança até os 10 anos de idade sem ouvir nada sobre Deus, certamente essa criança não saberá te falar nada sobre esse Deus, não terá nenhuma informação para te dar sobre a existência de Deus. Ela não vai trazer de dentro de si, não vai tirar de dentro dela qualquer informação, como falou aí o Nicodemos, falou que Deus imprimiu no coração e na consciência do homem todas as informações sobre a sua existência. E isso não se confirma, isso não se confirma, não se constata através de uma experiência que você tem com uma criança. E ele disse que todas as pessoas, né? Todas as pessoas já traz o instinto da existência de Deus. Todas as pessoas no mundo. Então, a Elaine, aquela jovem que ela fala muito bem aí, ela tem um canal, ela falou que a fé é uma questão regional, local. No caso, se a pessoa nascer lá na Índia, ela vai ser, né, ela vai ter uma outra religião. Se ela nascer, por exemplo, na África, também ela vai ter outra religião. Se nascer no Brasil, vai ter a religião cristã. Se nascer em Israel, ela vai ter a religião judaica. Então a religião ela é local, certo? Se a pessoa nascer num país islâmico, onde a religião ali é o islamismo, é o Islã, certamente essa pessoa não vai ter nenhuma consciência de Deus, do Deus judeu, do Deus judaico-cristão, né? Se a pessoa nascer no Japão ou em outro país que não tem essa influência da crença, da religião em Deus, da fé em Deus, ela certamente não vai ter nenhuma informação sobre Deus, a menos que aprenda na Bíblia, né? A menos que aprenda na Bíblia. Então, a maior prova de que essa teoria ela não funciona, não é verdadeira, é essa, é a criança. Você coloca uma criança e pergunta dela o que ela sabe sobre Deus, sem ela ter aprendido na escola, em casa, com os pais, sem ela ter assistido nada, nenhum vídeo sobre Deus. O que essa criança vai falar? Uma criança, uma pessoa nasce não sendo crente e nem ateia, tá? É bom deixar claro isso. Porque o ateu, ele é, na definição da expressão, né, ateu, ateia, ele é uma pessoa que ele tem uma mentalidade contra Deus. Né, é um adjetivo contra Deus. Ateus, contra Deus, né? Então, essa não é a melhor expressão para exemplificar o conceito de uma pessoa racional, de uma pessoa que pensa, que constatou a inexistência de Deus, que viveu a fé, que viveu a religião e agora descobriu, né, chegou à conclusão de que o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, ele não é um ser real de acordo com o que diz a Bíblia, ele é apenas um mito, é apenas um personagem criado e colocado ali na Bíblia. Então, a palavra ateu não é exatamente a melhor expressão para representar uma pessoa racional, mas vamos ficar com ela, né? Vamos dizer que a pessoa que é ateia, ela é uma pessoa que ela não acredita em Deus nenhum, ela não tem fé em nenhum Deus, em nenhuma divindade. Essa é a expressão mais coloquial aí para explicar isso aí, tá? Então,
uma criança não nasce, ela não nasce nem sabendo nada sobre Deus e nem muito menos descrendo de Deus. Deu para entender? Então, o meu ponto de vista é esse. O meu ponto de vista é esse. Agora, não sei qual é o seu. Se você quiser colocar o seu ponto de vista, coloque aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Vamos lá. Então, ele diz o seguinte: a pessoa nasce com conhecimento de Deus. Olha que absurdo. Isso é uma tremenda contradição. Como que a pessoa nasce sabendo, conhecendo sobre Deus, com conhecimento de Deus? Então, para que, se a pessoa já nasce conhecendo sobre Deus, para que é preciso ensinar? Né? Por que é preciso ensinar uma criança sobre Deus? Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele se torne adulto, ele não se desviará dele. Não é assim que diz o provérbio 22:6 da Bíblia? Lá está ordenando que tem que ensinar os filhos no caminho do Senhor, né? E também tem um outro mandamento que Deus dá para os judeus, está lá na Torá, que tem que ensinar, né? De pai para filho, passando as informações. Então, senhor Augusto Nicodemos, essa sua tese aí, ela está falida, ela está errada, porque como é que pode, né? Aí lá na frente ele vai dizer, não, mas esse conhecimento não é suficiente para que a pessoa ela descubra, né, tenha uma comunhão com esse Deus. Ora, então, para que serve esse conhecimento? Para que serve, né? Ele diz aqui, mas a pessoa tem a semente de Deus no coração, e ela sabe que existe um Deus, embora ela não o conheça. A pessoa tem uma semente de Deus no coração, né? E ela sabe que existe um Deus, embora ela não o conheça. Eu quero colocar aqui a seguinte questão: existem pessoas que nasceram e cresceram no lar que não teve a influência religiosa, que nunca ouviu falar de Deus, que não foi doutrinada, e ela, no entanto, nunca desenvolveu nenhuma fé. Ela continuou ateia, né? Tem muitas pessoas assim, que o seu ateísmo é já, né, de família, né? E se a pessoa já tem no coração, né, já tem na mente o conhecimento da existência desse Deus, então como é que ela pode se tornar ateia? E aí o Augusto Nicodemos, ele está querendo empurrar de goela abaixo, na pessoa essa ideia. Mas não existe essa questão. As pessoas não têm nenhuma informação de bate-pronto, já de berço, de nascimento, não tem essa informação sobre Deus. Ela vai aprender na Bíblia, ela vai aprender com a religião. É assim que funciona. Não é do jeito que o senhor está falando aí, não, viu, senhor Nicodemos? Porque se fosse assim, o ateu ele seria a pessoa mais errada, mais rebelde possível. Porque ele sabe da existência, ele sabe que tem, por exemplo, energia na tomada. Ele sabe que tem energia na tomada, então ele não vai negar a existência da energia. Ele sabe que tem a corrente de oxigênio, tem o vento, né? Então ele não vai negar que exista o vento, porque assim ele não seria uma pessoa honesta. Não seria honesto, né? Quando a gente se torna ateu é porque a gente constatou a inexistência. E quem foi que nos deu base para essa constatação? A religião. A própria Bíblia é o manual gratuito de se tornar um ateu convicto. É a Bíblia, entende? Vamos aqui, ele diz o seguinte: mas o instinto da existência de Deus está em qualquer pessoa, em todas as pessoas. Ele diz que o instinto da existência de Deus está em qualquer pessoa, em todas as pessoas. E aí, é como eu falei, tem pessoas no mundo todo que nunca falaram sobre Deus, nunca desenvolveram nada sobre Deus, nenhum tipo de pensamento sobre Deus. Porque na verdade não existe no mundo só Deus, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão. Existem muitos outros deuses. Na Índia, enfim, nos países asiáticos que tem outras religiões, não é? Eu não vou saber citar aqui. Por exemplo, nos países onde o ateísmo é visível, né? Onde a religião não tem essa força, a criança nasce, ela
não vai desenvolver nenhuma fé sobre Deus, nenhum conhecimento, a menos que aprenda na escola ou que ouça e aprenda com uma pessoa que vai falar sobre Deus. Fora isso, a pessoa não vai conseguir desenvolver isso sozinha. Que o certo seria, né? O certo seria a pessoa desenvolver sozinho esse tal conhecimento que o Augusto Nicodemos está falando aí, sobre que a pessoa já nasce trazendo essa base de dados, essas informações sobre Deus, né? Ele diz que a pessoa, quando ela se torna ateia porque ela sabe da existência de Deus, ela tem a semente dentro dela. Olha aí o absurdo. O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma. A pessoa se torna ateia. Ela resolve sufocar essa semente do conhecimento de Deus que está no seu coração. Ela vai contra essa sensação de que existe um Deus e usa argumentos supostamente científicos e racionais para justificar essa decisão espiritual e moral de abafar o conhecimento de Deus que está no seu coração. Ninguém nasce ateu. A pessoa se torna ateia por uma decisão que ela toma depois. Olha só o absurdo que o Augusto Nicodemos falou. A pessoa sabe da existência de Deus, ela tem consciência, ela tem o instinto da existência de Deus, vamos juntar todas as palavras, né? Tem consciência, tem o instinto da existência de Deus, tem a semente do conhecimento da existência de Deus, tá? Ela tem a semente no coração, mas ela tenta sufocar, ela procura sufocar, né? É como uma pessoa casada que está traindo seu parceiro, sua parceira, mas ela procura apagar todas as pistas ali para o companheiro ou a companheira não descobrir. Se ela estiver conversando no celular, no WhatsApp, com a pessoa com quem ela está se envolvendo, ela vai procurar apagar, né, as pistas ali, apagar a conversa, para que a sua companheira ou seu companheiro não descubra. Mas ela sabe que ela está traindo, que ela tem outra pessoa. Então é assim que Augusto Nicodemos quer colocar de goela abaixo esse conceito falacioso de que os ateus, quando se tornam ateus, né, se tornam ateus, claro, por convicção, por constatação, é uma experiência que a pessoa tem, né, a não ser aqueles que já vêm de um lar, de um berço ateu mesmo, né? O ateísmo é de família. Mas esse ateu que viveu na igreja, viveu na religião e se descobriu ateu, né, decidiu se tornar um ateu, é porque ele teve ali constatações. Então não existe esse negócio da semente da existência de Deus, instinto da existência de Deus, não existe essa questão de que a pessoa tem a consciência da existência de Deus e por isso está tentando, né, negar a existência de Deus. Isso é falacioso, isso é uma tremenda burrice de um teólogo, de um homem desse. Ele está falando isso porque ele sabe que a internet está aí, né? As redes sociais estão mostrando claramente que essa força está crescendo, esse povo está aparecendo, os ateus estão cada dia mais se multiplicando e o conteúdo de um ateu é irrefutável. O conteúdo, o argumento de um ateu é irrefutável, porque aqui o que a gente quer não é provar a inexistência de Deus. Não é isso, não é provar que Deus não existe. A gente quer que os crentes provem, me convença sobre a existência do seu Deus. Me mostra através dos milagres, me mostra através dos sinais, como diz na Bíblia, que aquele que crê no meu nome farão obras iguais à minha, né? E ainda farão maior, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, eu vou concederei. Em João, capítulo 14, 12 e 13, está escrito esse texto aí. Agora o crente não prova nada, o crente fica embaraçado e parte para esses argumentos falaciosos. Porque teólogo nenhum tem poder para resolver os problemas do povo, não cura ninguém, não mostra o poder de Deus através da oração, não tem cura, não tem milagres, não tem ressurreição de mortos, não tem nada, não mostra nada. É só papo, é só migué, é só argumentos falaciosos. E o pior de tudo é que eles vivem disso. Eles não são pessoas capazes de trabalhar com seu próprio suor para sustentar sua família, para poder viver a sua vida dignamente, justamente, sem usar, sem enganar as pessoas, sem tirar proveito, né, da fé ingênua daqueles que lhe admiram e compram o seu material.
Entende? Então, essa questão de dizer que, ele diz aqui, ó, o ateu ele sufoca a semente, né? Ele vai contra a sensação de que existe um Deus. Olha aí, para terminar, né? Isso é um absurdo muito gritante. É gritante isso. Entende? Então ninguém nasce sendo crente ou sendo ateu, mas tem uma grande propensão de se tornar uma pessoa sem nenhum contato, sem nenhuma contaminação da religião. Claro, se deixar ela crescer do jeito que ela nasceu, né? Sem falar de Deus, sem falar de crença. Agora, quando a criança nasce num lar cristão, num lar religioso, que seja ele católico, ele vai ter todo um processo de doutrinação, aí ela vai se tornar realmente um religioso. Mas não que ele nasceu trazendo essas informações, trazendo a consciência sobre a existência de Deus, tendo o instinto da existência de Deus, tendo informações sobre Deus, porque se fosse assim, então o livre-arbítrio já era. E tampouco a criança precisaria ser doutrinada. Não precisaria. Então, eu espero que eu tenha me feito entender. Eu reagi claramente sobre a fala do Augusto Nicodemos. Agora eu quero ouvir vocês. Coloquem nos comentários desse vídeo qual é a sua opinião. O que faltou eu falar aqui, coloque aí. Eu tenho certeza que tem gente muito bem instruída, muito bem informada. Coloque aí a sua opinião sincera e transparente nos comentários desse vídeo. Por hoje é só. Fico por aqui. Um abraço forte e caloroso a todos vocês.